Diga olá, Lilica. Olá, Lilica. Eu sou o Victor Van Housen, eu sou um cineasta de aluguel, eu sou um artista excluído pelo meu país. A dona deste canal me convidou para falar sobre cancelamentos. Sou a favor de cancelarmos a segunda-feira. Está decretado o cancelamento das segundas-feiras, a partir de agora. Oi, meu bem, tudo bem? Esse vídeo tem um tema que foi sugestão do Alan. Ele quer saber se quem escreveu Harry Potter, né, na verdade. Foi a J.K. Rowling ou foi a Emma Watson? Porque House, eu não sei se você está sabendo, mas a J.K. Rowling tem feito há vários meses já uma série de tweets transfóbicos que tem causado assim muita polêmica dentro da comunidade de fãs de Harry Potter. E aí, muitos fãs têm falado em fingir que foi a Emma Watson que escreveu Harry Potter para poder continuar gostando de Harry Potter, porque eles querem cancelar a J.K. Rowling. Eu acho que a primeira coisa é a gente falar o que é cancelamento. Para quem está chegando agora, estava em outro planeta fugindo da pandemia e não sabe o que é cancelamento. Eu acho que existe uma sucessão de erros aí, Govinda, porque tem erro do lado de lá, tem erro do lado de cá e tem erro aí no meio, entendeu? Eu acho ruim terem matado a Nymphadora. Don't call me Nymphadora. É um absurdo. Ela era uma É personagem que um eu gostava absurdo. muito. Até mais no livro do Pois que é. nos filmes. Ali eu já descobri quem era J.K. Rowling. Foi o começo do fim, não é? Foi o começo do fim, exatamente. Eu acho que, assim, cancelamento não é uma coisa nova, né? Eu acho que ele ganhou uma nova palavra, ganhou engajamento, ganhou moda, né? A gente ignora pessoas, a gente tira pessoas das nossas vidas há muito tempo, né? A gente tem uma frase interessante, né? Não sei a quem é atribuída, mas é uma questão histórica, né? Quem ganha as guerras, né? Como as guerras são ganhas, elas dependem de quem conta a história, né? Uma narrativa que a gente considera histórica, dependendo do seu ponto de vista, dependendo de quem escreve a história, ela pode ser enviesada de fatos e a gente conseguir omitir certas pessoas, né? Conseguir omitir certos casos ou certas figuras históricas. Então não é de hoje que quem conta um conto aumenta um ponto ou diminui o ponto, né? Eu gosto muito de literatura fantástica histórica, assim, né, como Bernard Cornwell, que tem alguns romances dele, como Crônicas Saxônicas, que o Eduardo, né, Rei Eduardo, ele começa a dar valor à literatura, né, coisa que os vikings, os guerreiros, né, exércitos não ligam. Ele começa a escrever história, começar a escrever história através do ponto de vista dele. Dentro do romance das Crônicas Saxônicas, Eduardo ele usurpa o trono do primo. Ele não é legítimo, ele não é um herdeiro legítimo, né? Ele dá um golpe. Olha o golpe aí. Só que ele quem começa a escrever a história da Inglaterra. E aí, obviamente, ele se coloca como rei legítimo. Ou seja, ele faz um tipo de cancelamento, né? Na internet, o ato de cancelar ele ganhou essa roupagem de você ignorar figuras públicas que tenham dito algo, feito algo que as pessoas consideram ofensivo ou preconceituoso. E aí essa pessoa começa a ser ignorada. Então começou a ter essa roupagem, essa nova roupagem que você falou, né? De ignorar pessoas no mundo virtual. E não é só mais com pessoas famosas, né? Isso pode acontecer dentro do seu círculo de amizade. Você fala alguma coisa e pessoas com quem você se relaciona começam a ignorar suas mensagens, te bloquear nas redes sociais, parar de te seguir, enfim. Isso pode acontecer de várias formas. E aí a interação que deveria acontecer, né, ali no ciberespaço, nas redes,
para de acontecer e você começa a ser jogado para um canto, né, e ficando isolado dos outros, e isso a gente dá o nome hoje de cancelamento. Mas como que você cancela uma pessoa cuja obra é super importante na sua vida, tem uma influência enorme, às vezes você tem um bicho de estimação que tem o nome de um personagem criado por essa autora, enfim. Você tem uma tatuagem, né? Tatuagem Você... da ex, como é que você tira? Pois é. Pois é, cara, muito difícil, porque aqui vale a máxima, né? Você tem que separar a obra do autor, porque, cara, todo mundo faz merda, todo mundo tem alguma coisa que você não gosta, sabe? Ninguém vai ser unanimidade para você, ninguém é perfeito. Faz muito parte da nossa geração achar e endeusar pessoas, colocá-las colocá-las num lugar substancial na sua vida, entendeu? Você não pode colocar o teu ídolo numa questão perfeita, sabe? Elvis fez merda, John Lennon fez merda, todo mundo fez uma merda aqui e colar, fez uma música que você não gosta, fez uma obra que você, né, não considera tanto. Como é que você vai fazer? Tem que separar, gente. Então, a pergunta que o Alan fez e que está orientando a nossa conversa, né? Eu posso fingir que a Emma Watson escreveu Harry Potter? Porque É outro erro, né? deve ser difícil, né, realmente atribuir uma obra que você gosta tanto e que no seu cerne é tão inclusiva, né? Se você for olhar a história, ela é tão inclusiva, ela fala de aceitação, de amor, de não discriminar aquele que não nasceu bruxo, enfim. E de repente você se depara com a autora dessa obra que foi tão importante, inclusive para pessoas saírem do armário, né? Porque o Harry Potter literalmente morava num armário, né? Dormia num armário. E aí, de repente, essa autora Verdade. é bem simbólico para a comunidade LGBT. E, de repente, você vê a autora falando coisas absurdas contra as pessoas trans. Deve ser muito doloroso, principalmente para fãs que são trans. Deve ser muito doloroso, sim. E assim, para quem, né, para quem é trans, cara, a obra continua tendo valor e o significado que você dá para ela. É a obra, cara. A obra continua, sabe? O autor, ele vai ter suas falhas. Dentro do universo dos quadrinhos, né, recentemente, um autor cultuadíssimo, que é o Frank Miller, que escreveu Batman, Cavaleiro das Trevas, escreveu Ronin, Batman Ano 1. E o Batman, Cavaleiro das Trevas é um quadrinho contra o sistema, né? O Superman, ele lia ao governo estadunidense para vigiar os heróis. E o Batman vai contra. E é sobre isso. Só que o Frank Miller, hoje em dia, ele é de extrema direita, praticamente, fazendo quadrinhos e obras a favor do sistema, né? Cara, mas é o Frank Miller, ele escreveu uma das maiores obras dos quadrinhos, entendeu? Que é sensacional e vai continuar sendo sensacional para mim. Cancelá-lo é não entender que o artista também muda de fases, sabe? O artista, ele tem a própria verdade dele e essa verdade não é imutável. É muito importante que a gente deixe que o artista se manifeste. O cancelamento dele tem a ver com políticas, tem a ver com questões que no momento ele entrega, ele defende, mas que não tem a ver com a obra que tem grande significado para você. Tem uma questão também que você se depara com um outro, né, que na antropologia a gente vai chamar de alteridade, e esse outro é diferente de você, né? A alteridade, ela passa por essa percepção de que o outro é diferente de você. Que ele não pensa da mesma forma, que ele não age da mesma forma, que ele vai defender ideologias, políticos, enfim, diferentes, e valores também, né? Diferentes dos seus. E quando você se depara com essa alteridade, acontece nessa cultura do cancelamento uma dificuldade
de se relacionar com essa alteridade. A relação com esse outro, ela é marcada por medo, por ódio, por segregação, por exclusão, por intolerância, né? E uma dificuldade enorme de aceitar que o outro pode pensar diferente de você e que você pode discordar daquela pessoa e mesmo assim você continuar gostando da obra dela, do trabalho dela. Essa foi uma questão que eu fiquei pensando muito na época do segundo Animais Fantásticos, quando veio à tona. Johnny Depp tinha batido na esposa e tal, toda uma polêmica. Aí uma série de pessoas falaram que iam boicotar o filme, né, para poder, porque acharam um absurdo que ele continuasse sendo contratado para trabalhar, mesmo tendo feito uma coisa que é inaceitável. E eu concordo que é inaceitável. Eu não estou dizendo para passar a mão na cabeça, né? Mas se eu boicoto o filme, eu não estou boicotando só o Johnny Depp. Tem toda uma equipe ali por trás. Não é só a J.K. Rowling que está ganhando dinheiro com esse filme. Tem uma equipe enorme de pessoas que trabalharam na produção e que não tem culpa do close errado de um ou de outro. Então, assim, eu fico, às vezes, muito assim no pesar e o que é melhor. Será que esse boicote vai ser realmente um ato político? Ou vai ser só uma pirraça de fã birrento? Porque tem outros artistas, outros profissionais envolvidos numa obra cinematográfica, por exemplo. Baseado na obra do Harry Potter, baseado na história do Harry Potter, na obra da J.K., tem milhares de pessoas. Você falou, está corretíssimo, assim. Você tem do roteirista até o boy de set, sabe? Que estão ali trabalhando com aquela obra. Se você cancela aquilo, várias pessoas legais e pessoas babacas vão deixar de ganhar sobre isso aí. A coisa, ela nunca é total, assim. Ela nunca vai ser perfeita. Por isso que é necessário que você separe, entendeu? Por exemplo, se você cancelar a obra do Harry Potter, você vai estar próprio cancelando a Emma Watson. E ela, poxa, ela está super engajada na situação aí. O Daniel Radcliffe também. O Rupert Grint também. A favor. Isso é muito válido, né? Teve uma... Até a gente conversando, né, previamente a esse episódio, eu me lembrei de um caso de um cineasta chamado Elia Kazan, um gênio do cinema, assim, norte-americano. Ele foi acusado de denunciar colegas que supostamente estariam no Partido Comunista, né, ao governo americano. E ele foi cancelado, ele foi retirado das produções e tal. E assim, isso foi a tribunal e isso foi julgado, né? Então, assim, poucas pessoas são juízes, né? Você tem que deixar isso para a instância do juizado, saber quem é culpado ou não, né? A gente culpar é complicado. E aí, na faculdade, estudando sobre Elia Kazan, eu ficava irritadíssimo com ele. Eu não via os filmes dele. Só que os filmes dele são lindíssimos. São obras-primas, sabe? Você não vai ver os filmes do cara, você não vai estudar, sabe? Eu conheço gente, por exemplo, que não viu os filmes da Leni Riefenstahl, que é uma cineasta do período nazista, assim. Ela fez parte do regime nazista, só que ela fez a obra das obras das Olimpíadas, né? Uma cineasta mulher que fez uma obra-prima e pouco se fala dela, assim, por causa do envolvimento dela com o nazismo, que é uma coisa imperdoável. Mas como obra, ela tem alguma coisa a oferecer para quem estuda, para a humanidade, assim. Ela tá viva ainda? É controverso. Não tá mais viva, não. Eu acho que é um pouco mais fácil quando o artista já não tá vivo e, teoricamente, os louros, né, e principalmente os ganhos financeiros da obra dele já não vão mais para ele. E você não tem aquela coisa na consciência de eu tô enriquecendo esse pelo da potra. Às vezes a família vai para outro caminho, né? O spoiler vai para outro caminho. Então, assim, é muito difícil julgar. Assim. Eu gosto muito do pensamento do Brecht, quando o Brecht fala assim, a gente triste do país que precisa de heróis. E eu acho que transformando, né, fazendo uma alusão do que ele fala, fazendo uma transferência de país para a comunidade da internet, ou para os nichos que a gente tem, como Harry Potter da vida,
como outras grandes franquias, ou até menores franquias, a gente pode estender o seguinte: você não tem que eleger uma pessoa como impecável. Ninguém é impecável, sabe? Dentro da história cristã, todo mundo jogou pedra na Madalena. Todo mundo jogou. E aí, historicamente, né, o Jesus, ele chega e fala: porra, mas atira a pedra quem nunca pecou. Então, você que, né, que assim, tem raiva da J.K. Rowling, parece que eu tô defendendo a J.K. Rowling. Não tô, mas eu tô tá defendendo o não cancelamento. O não apedrejamento da Madalena. Você não vai apedrejar. Simplesmente, cara, para de consumir a J.K., sabe? A J.K., obviamente, você consumindo a obra dela, você vai servindo para ela. Mas faz daquele bem que aquela obra fez para você, faz alguma coisa bem para frente, sabe? Mas assim, eu acredito que não dá também para passar a mão na cabeça. Ela pode ser criticada, mas ela pode ser criticada quanto figura pública, não como figura pessoal, sabe? Uhum. Eu acho que também você acabar com a pessoa pessoalmente, em todos os níveis, é complicado, é complexo. E aí você se torna aquilo que você está criticando também. Você está destruindo o outro. E você não vai conseguir ensinar nada dessa forma. E isso é um exercício, porque muitas vezes Exatamente. É difícil. Porque mexe com as paixões, os ânimos das pessoas, né? E dá raiva. E você fica frustrado. E por isso que tem essa questão essa percepção da alteridade gera ódio e por isso as pessoas são canceladas. Você não aguenta, você não consegue dialogar com aquele que é diferente. Então eu quero matar essa criatura, então é melhor eu deixar de seguir, eu bloquear. Só que dessa maneira ninguém cresce, ninguém aprende. Nem você se torna uma pessoa mais aberta, mais tolerante, não aprende a ouvir. Cresce. E nem o outro, né? Porque não vai conseguir, não vai mudar de opinião nunca se você tá batendo nele. Você cancelar o outro lado é você impedir que ele fale, né? Ele pode falar, ele deve falar. Você não pode impedir que ninguém te fale. Porque vai ter algum momento que ninguém vai mais falar com você. Você vai se autocancelar. Também a gente pode aqui citar as ideias do Zygmunt Bauman, né? Do mundo líquido, da era líquida, onde você é muito fácil e é muito simples você ignorar o outro. Basta um clique, né? Basta 2 desses cliques e você pode tirar aquilo da sua frente. Você não tem a solidez de encarar aquilo como inevitável. É líquido, deixa passar que vai embora, né? Sim. Todo líquido escorre para o ralo, escorre para longe. Que eu acho que você tem que assistir coisas boas, tem que assistir coisas ruins, tem que assistir às vezes coisas que você não gosta, porque isso te alimenta, né? Isso faz com que você tenha convicções, faz com que você tenha perspectiva, faz com que você tenha profundidade para discutir, para saber dos assuntos. Então, simplesmente cancelar é bobo. Cancelar é primário dentro de uma discussão e dentro do teu crescimento como pessoa, sabe? O cancelamento, ele torna toda a discussão rasa, né? Porque você simplesmente ignora. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo, estou falando aqui, né, que eu não sou a favor de cancelamentos, mas eu fiz uns 2 cancelamentos durante a quarentena, porque não estava ajudando. Mas tem algumas atrizes. Tem algumas questões que são para manter a sua saúde mental, né? Olha só, são 2 atrizes que eu seguia, que eu gosto muito do trabalho delas, continuo acompanhando o trabalho delas como atrizes. E aí eu também deixei de seguir durante um tempo. Então, mas essa questão da sanidade também, de manter a sanidade, de você ver nas redes sociais, principalmente durante a quarentena, conteúdos que te façam bem. Se aquilo de alguma maneira tá te fazendo mal, você para de seguir. Mas é diferente de cancelar. Você cancelou só a assinatura do Instagram. Mas entenda assim, eu não cancelei elas, eu não cancelei as atrizes. Naquele momento, no veículo do Instagram, ela estava usando, que ela pode usar plenamente,
ela pode usar do jeito que ela quer, porque é dela, é dela e da empresa, né? Ela não tava legal. Mas assim, o trabalho dela como atriz é ótimo. Vou continuar vendo, quero trabalhar com ela um dia. Essa discussão que não se esgota aqui, mas acho que por hoje está legal. A gente pode deixar então um espaço aí para as pessoas opinarem nos comentários. E quem sabe a gente não traga o House de volta para poder responder as perguntas que vocês deixarem aí, os comentários que vocês deixarem aí. Só polêmicas, só Por polêmicas. favor. Quem eu quero que me cancele, não cancela. Esse é um problema. Quem nós Tem queremos gente que ver eu cancelado do país mesmo, não tá, né? Não tá cancelado, exatamente. Tem gente que segue a gente, persegue a gente, cancela. Tem gente que pode cancelar. Pois é. House, Mas muito é uma obrigada. bobagem esse negócio de cancelamento. Bobagem. Muito obrigada pelo bate-papo. Você quer deixar uma mensagem final aí? Não. Então, um beijo. Obrigada você também que me assistiu. Final é... Não, peraí, cara, tem que ser educado. Minha mensagem final é muito obrigado, Govinda, mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de falar aqui no seu canal, me chame mais vezes. Não me sigam lá nas minhas redes sociais, não precisa, tá? E continuem assistindo filmes brasileiros. É isso. Beijo. Até a próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.